Jesus Cristo, você que já leu toda a Bíblia, você que já leu pelo menos os Evangelhos, ou se você está nessa caminhada da leitura, prossiga em conhecer ao teu Senhor. Você só vai continuar firme de pé nesta caminhada se você conhecer o Senhor na leitura da palavra revelada do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos os Evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, nos registros dos Evangelhos, nós encontramos em grande parte dos sermões do nosso Senhor Jesus, ou em grande parte dos ensinamentos, o Senhor Jesus falando através de parábola. Nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, Jesus falando através de uma parábola. Na língua portuguesa, irmãos, parábola significa uma narrativa ou uma história contada de uma forma ilustrativa ou alegórica, a fim de que haja uma interpretação da mensagem que quer se passar. E naquela época, irmãos, essa era a linguagem usada pelos mestres. A linguagem de ensino era usada através de parábolas. E Jesus Cristo, por ser mestre de formação e por ser filho de Deus, Jesus comunicava os seus ensinamentos através das parábolas. Num determinado instante, a Bíblia diz que os discípulos chamaram Jesus Cristo e perguntaram a ele: mestre, por que tu falas às multidões através de parábolas, mas somente quando tu estás conosco em particular, a nós, Senhor, tu nos dá a entender o significado de cada parábola? É interessante, irmãos, porque era dessa forma que Jesus se comunicava. A multidão se fazia, acompanhava Jesus, e Jesus ensinava de uma forma tão simples, mas havia uma mensagem poderosa contida em cada palavra. Era a palavra que anunciava o reino de Deus. Diga glória a Deus. Jesus, no Evangelho de Marcos, há um registro onde Jesus, respondendo aos seus discípulos, Jesus diz exatamente assim: a estes não é permitido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a vocês vos é dado permissão para conhecer os mistérios do nosso Senhor Deus. Assim disse Jesus. É interessante, irmãos, porque nesse versículo 11 de Marcos, no capítulo 4, Jesus fala algo que todas as vezes que eu ia ler esse Evangelho, que eu lia essa referência dita por Jesus, causava no meu coração uma angústia muito grande, porque Jesus dizia exatamente isso: a vocês é dado conhecer o entendimento da parábola, mas para estes não. E em seguida
Eu sei que eu comunico, mas eu não sei o que é que você está entendendo. Se eu não me comunicar de uma forma clara, você vai entender da tua maneira, do teu jeito. Talvez isso vai criar a confusão que eu sentia lendo esse versículo da minha forma. Na língua portuguesa, você sabe que para você expressar alguns sentimentos através da escrita, você usa, por exemplo, a interjeição. Quando
quando você identifica na tua vida, no teu comportamento, na tua postura, no teu jeito de tratar os outros. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo: você está sendo grosseiro, grosseira, você está olhando diferente, esquisito. Quantas vezes o orgulho não nos deixa enxergar o que dizem? Mas se tu tens o Espírito Santo, tu vais parar para ouvir e analisar a ti mesmo e entender: eu preciso mudar meu jeito de ser. Quem está entendendo, diga amém. Oração que Jesus nos ensina, irmãos. Nos ensina a clamar: Senhor, me livra do mal. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda nas minhas fraquezas. E entender que o reino, o poder e a glória pertence ao Senhor. Aplauda Ele. Essas palavras, nós vimos aqui que Jesus, Ele fala conosco, nos ensina a maneira de nós nos identificarmos no reino de Deus, e é necessário entender que esse reino precisa vir, o reino precisa chegar em nós. Na parábola que nós lemos, vou começar a mensagem agora. Na parábola que nós lemos, Jesus começa falando com a multidão e Jesus diz assim: ao que eu vou comparar o reino de Deus? Ou seja, como que vocês vão entender? A quem eu vou assemelhar o reino de Deus? Dentre as muitas parábolas, nessa em específico, Jesus disse: o reino de Deus é comparado ao fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha. Diga comigo: escondeu em 3 medidas de farinha. Então Jesus disse que é comparado a esse fermento que essa mulher escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Quando a gente lê, não tem mais explicação do que significa. O que nos vem humanamente fazer pensar: sabe que Jesus está ensinando a receita de pão de bolo? É você que sabe fazer pão, que faz bolo, ou que tem uma noção. Você sabe que esses 2 ingredientes são os principais para fazer um pão e fazer um bolo. Não é assim? A farinha e o fermento. Você sabe que para preparar o pão precisa misturar tudo. Todos os ingredientes precisam estar misturados. E aquilo que prepara a massa tem um trabalho. A massa precisa ser amassada. A massa precisa ser sovada. Deus está falando aqui nessa noite, no nome de Jesus. Tem muito padeiro que violenta, trata a massa com violência, porque a massa precisa ser preparada. Após este preparo, a massa fica reservada por um momento para que ela descanse e aquele fermento possa agir e de fato a massa esteja preparada, seja para pão ou para bolo. Explicando a parábola, quando Jesus fala das 3 medidas de farinha, Jesus estava falando de você. Diga para a pessoa do lado: estava falando de você. Entendeu? Jesus estava falando sobre nós. Nós somos as 3 medidas de farinha que Jesus falou nessa palavra. Somos nós. A nossa Bíblia, irmãos, tem uma revelação profunda de Deus. Nós falamos disso no seminário de intercessão no mês passado. A nossa Bíblia nos dá uma revelação de que nós somos seres tricótomos. Quem já ouviu essa expressão? Nós somos seres tricótomos. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Quem está entendendo, diga amém? Tem muitos versículos na palavra do Senhor que confirmam, que respaldam essa linha teológica que nós seguimos, que está dentro da palavra. Nós somos seres tricótomos. Temos um corpo, uma alma e um espírito. 3 medidas de farinha citadas pelo Senhor Jesus. O fermento ao qual Jesus mencionou é o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Sem o Espírito Santo você não consegue caminhar. Sem o Espírito Santo você não recebe consolo. Sem o Espírito Santo
Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de você. A palavra do Senhor. Ele está dentro de você. No começo dessa pregação, pedi para você cumprimentar o seu irmão lá, anunciando, eis que é chegar o reino de Deus, porque ele está dentro de você. Ai, não, se o mundo entendesse que você carrega um poder tão grandioso dentro de você. Se o mundo entendesse, todas as vezes que você fosse visitar alguém, botando a planta do teu pé dentro de uma casa, é como se você estivesse dizendo: o reino de Deus chegou nesta casa. Todas as vezes que o teu pé entra lá no teu local de trabalho, eu creio que anjos dizem: o reino de Deus chegou neste local de trabalho. Você carrega o reino de Deus, ele está dentro de você. Um dia este reino vai ser tirado daqui, nós vamos ser levados. Nós cantamos aqui: ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele virá. Nós seremos levados daqui. Quantas pessoas, esses crentes, ficam falando de Deus? Quantas pessoas são hostilizadas? Vem aquela irmã que só fala de Deus, que espiritualiza tudo. Vamos nos fazer, a gente não viu ela, vamos passar batido. Quantas humilhações passamos, não convida a irmã humana, porque ela só fala em Deus e no Espírito Santo, ela só quer falar de orar. Não deixa ela no canto dela. Aqueles que servem de forma verdadeira a Deus são rejeitados por amor ao nome do Senhor, e esses são benditos do Pai Todo-Poderoso. Não importa se não querem a tua presença, pelo que você fala. Se nos teus lábios tem palavra de Deus e a tua presença é rejeitada, deixa Deus te mandar como seta, onde Ele quiser. Deus vai te mandar em lugares aonde precisam conhecer o reino poderoso do nosso Deus. Deus faz de cada um de nós flechas poderosas. Ele lança flechas, Ele te leva a lugares onde tu nem imaginas o que vais fazer. Quantas vezes tu sai de um lugar achando que vai se divertir, que vai fazer um lanche, e lá de repente Deus te usa para a vida de alguém, com uma palavra, com uma oração. Quantas pessoas receberam o livramento de Deus por conta da presença poderosa que está na tua vida? Quantas pessoas da tua família ainda não foram tragadas
tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, o seu escudo. Diga glória a Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus está nos céus e Ele também está dentro de nós. Diga glória a Deus. Eu estava lendo, irmãos, um estudo, nós já vamos orar. Eu sei que tem muita gente que já leu também, tem muitas histórias falando sobre isso aqui. Um servo estudioso viajava para muitos lugares no mundo. Acho que ele nem mais vivo, cara. Ele tinha curiosidade de conhecer as religiões, as filosofias, as nações. Ele tinha curiosidade de saber o que é que acontecia nos países. Alguns países onde ele via que era numeroso, o que será que move, qual é a fé deles. E dentro de suas muitas viagens, esse estudioso, ele visitou alguns países onde existiam homens que eram considerados a seu tempo deuses poderosos para eles. Homens que já morreram. E na sua viagem ele foi para a França e diz o estudo que lá na França ele foi visitar um túmulo de um homem muito poderoso ao seu tempo, dentro da sua corrente filosófica e religiosa. Ele foi visitar o túmulo de Allan Kardec. Muitos aqui sabem a história. No túmulo de Allan Kardec, que foi um grande líder de um movimento hoje que se chama Espiritismo, que tenta explicar o após a morte que acontece, que pela nossa palavra não existe nada que respalde esse estudo filosófico desse homem. E ele foi visitar o túmulo de Allan Kardec e na lápide, além de ter muitas mensagens de Allan Kardec, ele leu que tinha uma mensagem póstuma dizendo assim: aqui jaz os ossos. Tinha assim: aqui jaz os ossos mortais de Allan Kardec. Da França, ele foi para a Índia. Lá na Índia, ele foi visitar um túmulo de Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, o príncipe dos príncipes, o que dominava toda a sabedoria. Na lápide de Siddhartha Gautama também estava escrito: aqui repousa os ossos mortais de Buda. Da Índia ele foi para Meca, na Arábia Saudita. Lá em Meca ele foi visitar um túmulo de Maomé. Maomé até hoje é considerado um deus para o povo islâmico. Maomé foi um grande líder do islamismo. Você que conhece um pouco do islamismo, você sabe que o povo islâmico dá vida pelos ensinamentos de Maomé. Eles se tornam homens bomba, porque eles acreditam que eles, se sacrificando, tirando a própria vida por Maomé, eles vão ter um lugar no paraíso. E no túmulo de Maomé tinha também uma inscrição póstuma, onde dizia assim: aqui repousa os restos mortais de Maomé. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E ele resolveu viajar para Israel. Diga glória a Deus. Você vai se preparar, porque você vai ter que dar o teu grito. Amém? Você vai ter que se preparar. Você vai ter que dar seu grito. Ele viajou para Israel. Ele foi visitar o túmulo de Jesus Cristo. Chegando lá, ele viu que tinha uma placa. Coloca para nós aí, Giovana. Se tem alguém aqui bem versado em inglês, me perdoe o meu inglês, tá? Não é o meu forte.